Então, eu fazia jornalismo na faculdade, estava no primeiro ano, e eu conheci ali, muitos já eram da imprensa, que estavam na minha classe, né? Ah, tá. Tinha gente que já trabalhava na IPTV, que era na época chamada TV Campinas, outro trabalhava na rádio, tinha um monte de gente que trabalhava. E eu falava muito de futebol nos corredores, assim, né? As pessoas paravam para ouvir falar de futebol. Não sei, acho que eu falava diferente, né? Achavam que nossa, que eu era entendido dessas coisas. E tinha na minha classe um jornalista, né? É meu amigo e é um jornalista famoso, chama Ariovaldo Isaac. E o Ariovaldo, ele transmitia um jogo, ele transmitia um campeonato na Rádio Brasil, no Campeonato Amador, na Praça de Esporte, chamava Desafio ao Galo. Desafio ao Galo. Desafio ao Galo. É aquele de São Paulo lá, não é? Ele fazia em Campinas, mas ele era acoplado àquele de São Paulo. Que passava na Record. Passava na Record, exatamente. E então os times de Campinas muitas vezes classificavam e ia jogar lá com os times de São Paulo. Aí o Ariovaldo, ele narrava, né? Ele falou: João, você não quer ir um dia lá, né? É de sábado que eu faço. Vamos lá comigo, né? Você participa lá, pô, você sabe falar tão bem de futebol. Tá vendo? Né? Eu falei, mas pô, vai falar no rádio, né? Pô, acho que eu não sou capaz, né? Não, imagina, você vai dar conta, assim. Aí acabou que eu fui, né? Um sábado, né? Que foi esse dia 22 de novembro, que é o dia do nascimento, por isso que eu guardo a data do nascimento do meu filho. Eu fui pela primeira vez. Aí eu comentei o jogo lá, né? E eu comecei a gostar, porque eu punha o fone, trabalhava com fone, e eu falava e eu me escutava, eu achava legal aquilo. Pô, o negócio é bacana, é legal. Que bacana. E depois o jogo, assim, de eu falar do jogo, aquelas coisas, eu comentar o jogo. Aí acabou o jogo, eu falei, pô, você tem jeito, você não quer vir sábado de novo? Eu falei, vem, aí vim no sábado. Começou a pegar gosto, né? Você não quer vir no outro? Aí fui indo, cara. Que legal. Fui indo, né? Até que chegou uma hora que, sem eu perceber, eu tava enfiado no bacana, meio, cara. né? Salve, salve, rapa! Tudo tranquilo por aí? Começando mais um Fatcast 019, sempre compartilhando com vocês histórias e sucessos do nosso convidado. Hoje eu tô trazendo uma figuraça aqui, que é um rapaz que eu acompanho ele, não vou falar só décadas, vou falar anos, né? Mas há muito tempo na televisão, no rádio. É um cara que eu falo que ele é uma enciclopédia, até comentei com ele, mandei um zap sobre isso daí. Eu tenho o maior orgulho de recebê-lo aqui no nosso Fatcast 019. Vou deixar que ele conte a história dele para vocês, que é uma história maravilhosa. Se for contar tudo, dá uns 3 dias de podcast. Meu amigo João Carlos de Freitas, como é que você tá, João? Ô, Maurício. Tudo bem, cara? Prazer em estar contigo aí, né? Com a Gisele, com os seus amigos aí do Fatcast, né? E é isso aí, vamos resenhar, né? Vamos resenhar mesmo, vamos né? Resenhar. Prazer, cara, tê-lo aqui. Prazer é meu, prazer, eu fico sempre feliz quando a gente é recebido com carinho, com atenção, né? As pessoas que nos acompanham, né? Sim. A carreira, a gente sabe, é doída, é longa, tudo, mas o que vale a pena na carreira é esse carinho que a gente tem das pessoas, e você é um deles, né? A gente conheceu agora há pouco, mas dado até o tempo de interatividade, a gente já está... Nós estamos numa resenha aqui antes, né? O povo não sabe, né? Estava na resenha aqui. Já estamos amigos há muito tempo. Parece que faz 20 anos de amizade. Exatamente, né? Cara. O João, queria saber contigo, rapaz, que eu pergunto sempre para nossos convidados que passam aqui. O João, ele é da onde? O nosso podcast é Fatcast 019, né? Nossa região 019. O João é da nossa região, ele é de outra cidade, de outro estado. De onde vem essa figuraça? Não, eu sou campineirão mesmo, cara. Sou campineiro da Gema. Procuro falar grosso, assim, para não... porque daqui a pouco vão dizer que eu sou de Pelotas. Não sou de Pelotas, sou de Campinas. Eu entendi. Né? Então, eu sou nascido e vou falar para você, cara, eu sou fanático pela cidade, né? É mesmo, eu também, cara. Eu já tive, assim, oportunidade, né, de sair, não na área do rádio, no rádio também, no rádio, na televisão, já tive a oportunidade de sair. Mas, puxa vida, cara, eu me apartar de Campinas, eu não sei não, é meio... Você chegou a trabalhar fora da cidade já? Não cheguei. Eu fui convidado, Maurício, nos anos 80, eu estava na Rádio Brasil, e ali a gente trabalhou
quem arrendou a equipe naquela época foi o Osmar Santos, né? Grande Osmar. Exatamente. Então a gente pegou muita proximidade com a turma do Osmar, com o pessoal da Rádio Globo ali. E na época eu recebi convite para ir para lá, né? Ah, sim. Só que assim, eu na verdade eu tinha meu emprego, né? Eu era empregado, eu fui muitos anos da área comercial da Swift, antiga Swift. Nossa. Né? Lá eu vendia produto alimentício, tudo. E lá eu tinha um cargo também, né? Trabalhava na supervisão, cheguei a gerenciar, etc. E para eu largar, né, a carreira que eu tinha lá, eu precisava ter muita garantia. Segurança, né, cara? Segurança. E a gente eu já era casado, já tinha filho e tal. E você tem um pouco de receio de se lançar, né? Sim. Porque uma coisa, como você acabou de falar, diferente. você era casado, tinha filhos. Uma coisa é você ser solteiro, vou ver se dá. Se não der certo, eu sou solteiro. Você não tem com quem, você não tem, quem você dá não satisfação. tem responsabilidades atrás de você. Né? Agora, quando tá casado... Casado é difícil. Minha esposa trabalhava também, né? Ela trabalhou na Bosch. Depois ela é assistente social, depois ela fez uma carreira, terminou que ela foi para a Unicamp, ela se aposentou na Unicamp. Então ela também já tinha uma raiz, quer dizer, como é que faz? Não, largar tudo, né? Tudo pronto, né? Vamos dizer pronto, assim. Né? Né? Você começar de novo, do zero, é complicado. Exatamente. E lá na Rádio Globo tinha, você deve ter ouvido falar, quem é interessado nesse ramo, ouve falar de todos os profissionais. Quem cuidava dessa parte de produção, de direção, de contratação, era o Edson Scatamacher. Ele era o braço direito do Osmar. Ele e a Lucimara Parisi, né? Eles eram os Lucimara que trabalhou com o Faustão? Exatamente. Ela trabalhava com o Osmar, né? Ela fazia... Caramba. Então os dois eram ali os braços direitos. Olha que bacana. E quem me chamou foi o Scatamacher, né? Me propôs para eu ir para lá, tudo. Sim. Aí eu pensei, não vou abraçar essa, né? Poderia ter ido, de repente, né? Mas enfim. Você ficou na segurança. Fiquei, que eu não tive coragem. Sim. Sim. Você tem que, às vezes, também. Audacioso, às vezes. Né? Eu não tive essa audácia, né? Mas e também, tem um lado mesmo que eu te falei de Campinas, que é muito forte mesmo, né? Sim. Pela empresa que eu trabalhava, eu recebi muitas vezes convite para sair. Sim. Né? Na Swift, fui convidado para Goiânia, para ir para Minas, um monte de convite. Eu nunca quis, até para o Rio de Janeiro, mas eu não falei, não vou largar Campinas, né? Então não tive coragem. Eu me considero assim um campineiro mesmo da Gema, né? Gema, né? Fanático, conheço muito do que rola na história de Campinas, né? Enfim, não é só na imprensa ou só no esporte, né? Em outras áreas também, em outros segmentos. Quer dizer, eu sou um campineiro nascido, criado e vivido. Né? Eu comentei se você foi trabalhar fora, porque você falou da sua paixão pela cidade, que eu também tenho, tanto é que eu montei esse 019. Você também é campineiro. Eu sou da Gema também. Então nós somos dois campineiro. Somos dois. E eu montei esse 019... Você não é de Pelotas, não tem Não perigo. sou de Pelotas. A Gi também não. A Gi é campineira também. A Gi é campineira. Então, você é Barros. Ela também. Ela. Isso. Menini. É italiana. Né? Descendência. Barros é português, né? Eu conheço um Menini. Puxa, eu conheço um Menini. Barros é português. Português. Né? Barros é português. Menini termina em I é italiano. É italiana. Não me é estranho o sobrenome. Mas você vê, eu costumo dizer o seguinte: Campinas é pequena, né? Ela tem 1.200.000 habitantes, mas ela é interessante, ela é provinciana. Você está sei lá, quantas vezes você está andando pela cidade, você acaba conversando com alguém, não é porque você é do rádio, da televisão, que alguém, não. Alguém que tem uma raiz com você, que conheceu, né, de repente, um parente seu. Sim, né? Sempre tem alguma coligação ela com alguém, tem sempre uma ligação. E ela não deixa de ser uma cidade interiorana, né? Não, apesar do tamanho dela. Era uma cidade provinciana, assim, ela tem toda a vida de metrópole mesmo, né? Campinas é uma metrópole. Sim. Mas o costume da cidade, né, principalmente naqueles que são os nativos, né? Que é o nosso caso. Eu não sei como é que está hoje, mas eu acredito que seja mais ou menos assim. 1.200.000, campineiro, há um tempo atrás era 400.000. Olha aí. Sei lá, que sejam hoje... Menos da metade, hein, Menos da metade. Que sejam 500.000, no máximo. Acho que mais que isso não é.
Então a maior parte não é campineira, né? É. Eu acho que mais da metade, aí vamos estimar em 700 mil, eles são forasteiros, né? São imigrantes que vieram. Exatamente. Se você pegar, foram tomando conta, né? Foram ficando na cidade. Se você fizer um censo aqui, você vai encontrar mineiro aqui em Campinas, ele passa de 300 mil. Caramba. É. Tá quase alcançando o próprio campineiro, Não, quase. Se você. Vamos pegar uma cidade de Minas aí que é grande, Varginha, que é uma cidade grande, tem mais mineiro em Campinas que em Varginha, né? Olha aí, cara. Então, Olha aí. eu acho que a gente sente isso daí. Você andando, você encontra Né? de mineiro. Não, por o aí. bairro que eu moro, é mineiro, 80% é mineiro. Onde você vai, é um tirinho. É logo ali, é logo ali. Exatamente. É o AI trem aqui, é direto. É o AI trem. Eu vou comer um trem ali, só. Vou comer um trenzinho ali, né, já volto. E o mineiro, ele trouxe, né? Ele agregou também essa cultura da benevolência, do companheirismo. O mineiro é muito amigo, né? O mineiro, você chega lá... Ele é desconfiado. Ele é desconfiado. Mas à medida em que ele te pega confiança, aí ele abre o coração. Exatamente. Vira irmãozão, né? Aí se você não for na casa dele, não beber um cafezinho, não comer um bolinho de chuva, um coisinho de queijo, um pãozinho de queijo, aí fica bravo com você, né? Ele zanga, como exatamente. fala o mineiro. E tem nordestino, né? Tem nordestino, muito tem nordestino. muito aqui, cara. É muito nordestino. Tem muito. Outro dia jogou o Ceará aqui, que vocês devem ter acompanhado, contra o Guarani. No estádio do Guarani, Lotou lá a parte do último Ceará. Jogo até, né? Último jogo. Lotou lá do cearense, que foram ver o Ceará. Quando jogou esporte com a Ponte Preta aqui também, você olhava lá, nossa, que tinha... O pessoal tudo aqui. E é muito grande mesmo, né? Pernambucano, cearense, Sim. alagoano, temos muito aqui. Baiano, nem se diga, né? Então, bastante. Campinas é isso aí. Ele é como falava o Caetano Veloso no Sampa, né? Que ele falava que São Paulo é uma Panamérica, né? Uma Panamérica, né? Campinas se não for uma Panamérica, mas é um Brasil-América. Um panzinha, pelo menos um panzinha. Eu comentei, você chegou a trabalhar fora da cidade, eu trabalhei um período fora por causa de empresa que muda e levava pra lá, dava treinamento. Cara, eu fiquei 2 anos fora da cidade, mas senti uma falta daqui, cara. Você sente uma falta. Eu sou assim, viu, Boris? Quando eu saio pra viajar, assim, a lazer, a hora que eu volto, assim, quando eu entro ou pela Júlio, lá em cima, né, Júlio Prestes, ou aqui... Na Prestes Maia. Na Prestes Maia, ou saindo da Dom Pedro, ou vindo do interior. A hora que eu vejo a cidade, assim, parece o ar, né, muda, né? O semblante. Até aquela canseira de volta de uma viagem, ela refaz de novo, né? Olha que eu viajei, cara, o tempo dessa Swift, que eu trabalhei muito, eu viajava. Eu viajava o estado de São Paulo inteiro, quase, ia para o sul de Minas, tive muito contato com o mineiro, mas a hora que voltava, falou, pô, essa é a minha terra, né? Não adianta, né? Aqui eu sei onde eu vou, conheço todos os lugares, né? Conheço, para vir aqui, você me passou o endereço, eu coloquei no Waze, mas nem precisava ter colocado, que eu venho direitinho, não tem perigo. Tranquilo. João, queria saber contigo, rapaz, você nasceu na nossa querida Campinas, qual foi o primeiro bairro que você morou, cara? Eu nasci, quando eu nasci, isso eu já eu não lembro, né, mas tá na minha história, que minha mãe que contava. Você sabe ali aquela estação da Inhumas? Nossa! Ali perto do Carrefour? Sim! E tem a estação até hoje lá. Até hoje. Né? Então, porque o meu pai... Nossa, é antigo ali, cara. É antigo. Meu pai é ferroviário, né, meu pai aposentou na FEPASA. Meu avô também. FEPASA, né, mas ele é da Mojana. Antiga Companhia Mojana de Estradas de Ferro. Então a gente foi criado na Estrada de Ferro, né? É outra paixão que eu tenho também, a Estrada de Ferro. Você sabe que eu adoro trem, cara. Eu também. Se você falar o que você quer, trem ou avião? Não, eu quero trem. Eu adorava pegar o trem às 6h10 da manhã aqui para ir para São Paulo no sábado com a minha mãe. Eu fazia essa viagem para Rio Claro. Estava em São Paulo, eu tinha que ir lá, sair de São Paulo. Passava, dava 3 horas de viagem em São Paulo. Exatamente. Mas eu também sou, por causa do meu pai, né, que a gente sempre viajava de trem. Então eu nasci lá, naquela casinha, até hoje a casinha lá, a gente morava ali, perto da estação ali, da estação da Inhumas, né? A casinha era deles? Era da Mujana. Da Mogiana? Era da Companhia Mujana, a gente morava na casa da Mujana. Se eu não me engano, teve um rapaz que veio aqui também, o nome dele é César, ele morou ali também.
Naquela região ele falou que tinha uns terrenos ali. Ali era, como fala, era deserto ali. Exato, era tipo uma rua hoje meio que sem saída. Hoje você vai lá, meu Deus do céu, né? Não, mas mudou, eu peguei a fase da colonização ali. E depois eu mudei aqui para Barão do Jaguara, né? Então até os 5 anos eu morei aí. Por quê? Aí meu pai foi ser zelador do prédio da Mujana. E o prédio da Mujana era aqui na Barão do Jaguara, perto do Jardim do Pará ali, naquela quadra de baixo ali, eu morava ali. Hoje perto aqui da Ban ali, descendo um pouquinho. Pouquinho é isso, daqui da Ban lá dá 300 metros, né? Pertinho mesmo. E o escritório da Mujana era ali, né? Ali era que meu pai trabalhava na parte administrativa da Mujana. Sim. E aí a companhia ofereceu para meu pai para tomar conta lá do escritório. Então a gente era zelador. Essa época eu era molequinho, tinha o quê? 3, 4 anos, mas já lembro, né? Já tem boa lembrança. Sim. Mas o Centrão não era igual é hoje, né, não. João? Era mais tranquilo, ele era mais tranquilo e assim, ele era romântico, né? Ele era fonte de lazer, né? Você passear. Você lembra o Terminal Central, pelo Lago do Cisne? Isso. Depois fizeram lá o Praça do Sol, né? Nós tínhamos ali. Tinha o negócio do relógio do Sol. Você sabe que eu não gosto nem de lembrar disso aí, porque me dá uma tristeza, porque era lindo aquilo, era um jardim, né? Eu ia direto com meu pai lá, cara. Eu acho que tem fotos aí, você deve ter visto isso, você foi lá. E quem não pegou, né? Meus filhos não pegaram, meus netos, né? Mas eu olho como era. E tinha um relógio de sol. De sol, né? Grande, né, cara? Bem no centro, né? Um relógio, isso, grande. Nossa, um lugar bonito. Eu lembro que tinha aquela pontinha, eu ficava brincando em cima da pontinha, tinha um lago embaixo. A criançada ia brincar, né? Tinha cisne. Hoje você olha lá, pô, tá daquele jeito, né? Tá lá com aquela comércio, né? Os camelôs, etc e tal. É um sinal dos tempos, né? Mas a Campinas, ela era agradável, ela era... Cidade das Andorinhas. Uma cidade calma, tranquila. E isso, nós tínhamos as andorinhas. Árvore pra caramba. Você andava no centro à noite, né? Por exemplo, à noite a gente morava no centro ali, a diversão da família, do meu pai e da minha mãe, era ir ver vitrine, né? Você ficava olhando, você ia comprar uma roupa, você ia um dia antes pra você ver na vitrine, tinha a loja Ezequiel, tinha a loja Ducal, tinha a loja Sears, né? Aquelas a Líder. A Líder, né? Centro dos Alumínios, Palácio Musical, Secato, né? Meu pai trabalhou no Secato. O Secato, né? Aí nós tínhamos também, eu não sei se você pegou, nós tínhamos o Teatro Municipal, ele era atrás da igreja Catedral, né? Tem a Catedral. Tinha um teatro ali. Em frente à loja Americana. Nossa, aquilo foi um desativo. Ô, João, né? nem a loja Americana tá mais ali, João. As coisas mudaram. Eu hoje não sei mais, não reconheço mais, assim, né? Mudou tudo, cara. Um pouquinho mais pra cima tinha... Era como é que chamava? Dos Germanos, uma loja que era de variedades, assim, que vendia coisa... o país era mais rural, né? Sim. Então vendia muita coisa para a parte rural, gado, animal. Como que chamava aquela casa? Ali, puxa vida, foi muito famosa. Não é na Costa Guiar lá em cima, não é? É esquina com a senador Saraiva hoje, né? Ismânio. Eles vendiam couro e tal. Enfim, né? Era uma cidade romântica. Tínhamos os cinemas, né? O Windsor. Os cinemas eram todos no centro. Isso. O Windsor ainda é mais novo, né? Ele Carlos Gomes era mais antigo? O Carlos Gomes é mais antigo, né? Você tinha o Carlos Gomes, você tinha o Ouro Verde, que é ali na Conceição, que era enorme. Descendo para a prefeitura lá de frente. Ela é o Voga. Hoje... Depois virou Jequitibá. Depois vem a ser Jequitibá. Hoje eu nem sei o que é lá, hoje é a igreja, né? Deve ser, da Universal pegou tudo. Eu acho que é isso aí, mas eu sou do antigo Cine Voga, tinha o Bar Voga, né? Você ia lá comer um pastel no Bar Voga, era um lugar assim muito popular em Campinas, né? O jardim do Carlos Gomes, Jardim Carlos Gomes, ali tinha o Coreto e tinha a banda tocava ali quase que sempre aos domingos, principalmente, e chamava de Tratuar, né? Que era o passeio dos meninos e das meninas, das moças e dos moços, né? Ali muita gente arrumava namorada. Na época das paqueras. Muito casamento saiu dali, né? Quer dizer, era uma Campinas assim, bem romântica. Você lembra que a gente ficava sentado na frente de casa, com os banquinhos? Tinha isso, né? Brincava na rua, os pais ficavam
com o vizinho, um do lado do outro, põe um banquinho, sentava na aí calçada. Aí um trazia um café, né? 10 horas da noite nós brincando na rua. Aí fala, eu fiz um bolo, trazia o bolo lá. Exatamente. Fiz um bolinho, né? Exatamente. Quer dizer, a vida era assim, né? Era assim, cara. Era assim, você estava sentado, você conhecia o seu vizinho pelo passo dele. Ah, fulano tá chegando aí. Você olhava, era ele mesmo, né? Quer dizer, era um outro momento, e outra cultura. hoje os vizinhos quase não se falam, João. É isso, a vida ficou restrita, né? A vida só mais ou menos uma buzininha quando passa pro carro e olha lá ainda. Isso aí, a vida ficou individualizada, a vida ficou agendada, né? Hoje você não faz nada sem agendar, né? Aí de você, se você for na casa de alguém, se você não avisar. E antes não tinha isso. Não, você aparecia lá. Você já chegava gritando. Eu vim para almoçar. Era desse jeito. E aí a pessoa lá vai lá, matava um frango na hora lá e fazia. Nossa, a hora que eu fico imaginando, mas fala, caramba, né? A gente viveu tudo isso, né? E não tinha tecnologia. Não tinha nada. Né? Telefone era poucos que tinha. Não tinha televisão. Você vê. Não tinha nada. Eu fui ver televisão, já tinha 10 anos de idade, né? Já era meninão. A televisão chegou aqui em casa em 70 e pouco, anos 70 e pouco. Era cara. Era cara, não era. E ainda eu tinha aquela que tinha uma tela na frente, você lembra? Pra dizer que era cores. Que né? é azulada. Essa era a nossa vida, né? Mas a gente era feliz, vai. Era feliz. Você andava pela cidade. Eu ia na escola, eu morava no Jardim São Vicente, né? Eu saí da Barão de Jaguara, aí eu já tinha 6 anos, né? Eu fiquei até 5 anos lá. Aí dos 5 aos 6 eu fui morar lá no Jardim São Vicente, que estava começando o bairro. Era um bairro, não tinha nada. E eu morava lá embaixo. E a estrada passava, que é a estrada de Valinhos. Olha aí, hoje. cara. E eu saía de lá da minha casa, vinha pegar o ônibus, eu pegava sozinho, hoje, 6 anos. 6 anos. O ônibus que vinha de Valinhos, né? Valinhos, ele parava, eu pegava, montava no ônibus e descia. Tem o Mercadão, já tinha o Mercadão. Em frente ao Mercadão era um colégio. Lá eu fiz o meu primeiro ano de grupo. Olha só. Colégio Correia de Melo, né? Escola Municipal Correia de Melo. Não, Grupo Escolar Correia de Melo. É ali em frente, onde é o terminal. Hoje tem um terminal. Onde é o terminal? Olha ali, só, ali, tinha uma escola ali. Uma escola, Correia. Onde é o terminal? O terminal hoje do Mercadão, né? Do Mercadão. Depois ela veio aqui, essa mesma escola, ela veio aqui pro São Bernardo. Eu acho que deve estar até hoje aqui no São Bernardo. Mas era lá, a escola era lá, foi lá que eu fiz. Puxa, na parte de baixo do Mercadão, você tá falando? Em frente ao Mercadão, né? Tem a Benjamin. Sim. Você subindo a que Benjamin. Tem aquele terminal ali que tá até fechado Isso, hoje. Ele é no terminal. Era um grupo escolar. E ali eu fiz o meu... Nem imaginava isso. Eu fiz o meu primeiro ano de escola, né? Olha só. Com a professora Dona Isabel. Hoje. Ele passou pelo São Bernardo hoje. Então. Na escola antiga pra caramba. Esse cantinho. Depois eu fui estudar no Orozimbo Maia, né? Que ainda existe, aqui na Andrade Neves. Sim. Né? Estudei lá no Dom João Nery, segundo ano de grupo, eu fiz no Dom João Nery, lá no Bonfim, porque aí nós mudamos lá pro Bonfim. Né? E aí ficava mais fácil ir lá. Então, segundo ano eu fiz lá, depois o terceiro ano que eu fiz aqui no Orozimbo Maia. No Orozimbo Maia. Fiz terceiro e quarto no Orozimbo Maia. Aí depois eu mudei pro Taquaral, e aí eu fui fazendo Castorina Cavaleiro. Olha só. Que eu fiz lá admissão ao ginásio. Naquela época falava admissão você tinha que fazer, que era o segundo grau, né? Porque você tinha que prestar um vestibular para entrar no porque o ginásio a gente se utilizava do ensino público. E o ensino público era muito bom. Muito bom. Você lembra que repetia de ano, tinha nota vermelha? O nível era alto, né? Assim, culto à ciência. Eu estudei depois veio a Aníbal de Freitas, né? Sim. Que ele funcionou ali nas dependências do Castorina Cavaleiro. Então funcionava o primário até a admissão era Castorina Cavaleiro, que era do estado também, e a parte de ginásio e científico que falava, né? Era científico, era colegial que falava, né? Colegial, científico ou clássico, né? Sim. O clássico tinha lá na escola normal, que é ali no centro. Mas clássico, geralmente eram as mulheres que iam, né? Pro clássico. E eu fiz ali toda a minha parte de ginásio e de colégio também. Né? Você falar que é difícil, cara. 86, 87, eu entrei no Bento Quirino quando era segundo grau, junto com o técnico. Que era profissionalizante. Era profissionalizante. E segundo grau junto. Cara, você passar de ano, parecia uma faculdade.
Eram 4 anos. Isso, era puxado. 4 anos e parecia uma faculdade. Muita gente bombava. Aí de você, se você não estudasse. Não Era estudasse. outro conceito de ensino, né? Uma outra dinâmica, tudo, né? E a prova para você entrar era igual a faculdade. Era pública, né? E muitos não conseguiam, cara. muito difícil, cara. Porque o Estado, ele oferecia um número determinado de vagas, né? Não era era fechado. Era por isso que você era obrigado a prestar exame. Naquela época eu lembro bem da admissão, eu fiz em 2 colégios, você fazia isso. Você prestava em vários colégios. Eu prestei lá no Aníbal e prestei no Vitor Meirelles aqui. Vitão. E eu passei nos 2, era para escolher. Olha aí, cara. Aí eu escolhi lá, né? Porque eu morava mais lá, Sim. estava acostumado, né? Tinha feito a admissão lá. Aí eu fiz toda a parte de colegial, de ginásio no Aníbal de Freitas. Aí você constrói uma história na escola. Que bacana, né, cara? Assim mesmo. E qual foi o primeiro emprego do João? O João, o primeiro emprego, ele foi já para o lado profissional ou necessidade? Não, precisa trabalhar. Acho que meu primeiro emprego, não sei se é emprego, é serviço, né? Porque acho que era mais serviço. Foi engraxar sapato, né? Engraxar sapato. Sério, cara? Aos 9 anos de idade. 9, 10 anos de idade. Você no Largo do Rosário ali? Não, eu engraxava no Taquaral, que eu já morava no Taquaral. Ali perto da Paula Bueno. Tinha um bar ali, esqueci o nome do bar. Mas eu engraxava ali em frente ao bar, mas andava lá também, né? Porque você punha a caixinha nas costas e você saía procurando cliente, né? Não é cliente, é freguês, né? Você procurava. E aí eu vinha da escola, né? Estudava de manhã, pegava a minha caixinha e engraxava sapato. E eu adorava, nossa senhora. Meu pai fez isso também, muitos anos. Eu adorava, engraxava. Aí ganhava um dinheirinho. Isso. E eu morava no Taquaral ali hoje chama Ari Barroso, né? Perto da linha do trem eu morava. Então eu descia a rua São Salvador, quem é do Taquaral sabe o que eu estou falando, porque ali é muito famoso. Saía ali de cima, hoje é o supermercado Taquaral ali, então eu descia, tinha, como é que chamava? Vilhena, era uma sorveteria também. Aí eu descia, e tinha um bar, né? Então, um barzão ali que era bem frequentado, e antes de chegar em casa eu passava no bar. Aí a minha alegria era pedir lá, eu tinha um colega, né, um amigo que a gente engraxava junto, a gente parava lá os dois, o alemão ele chamava, e a gente pedia uma polenta que ele fazia, ela vinha numa forma. Dá até vontade, né? Uma polenta. Uma polenta, Deu vontade, e ela era recheada com mortadela. Você nunca fez isso aí, né? Pega a receita. Como é que é, João? Era uma polenta e recheada com mortadela. Deve ser uma delícia aí. Nossa senhora. Hein, loira? Aí você põe uma pimentinha e tal, né? Na época. E a gente pedia uma garrafa de tubaína. Tubaína. Tubaína é coisa velha, né? Nós somos da época da caçulinha. Ou era tubaína ou era maçã da Vanucci. Maçã da Vanucci. Que Vanucci era campineira também, né? É mesmo, cara. Era perto do Liceu. Tem ainda, João? Eu não vi mais. Tem ainda? Tem. Eu não sei onde é que tá, se tá em Campinas, mas às vezes você acha. Você é da época que passava o cara com a perua entregando refrigerante? Você só tomava de final de semana e olhe lá. E às vezes o pai comprava uma lá de 1 litro e falou: meio copo a cada um, se sobrar pra janta, acabou. Era medido, né? Era medido, cara. Você lembra disso aí? Vivi isso, né? O cara passava de perua. Era assim mesmo. O bife a mãe pegava só de domingo também, a carne, né? Olha lá, né? Era todo domingo também. Mas quando tinha, era um bife fino, né? A mãe dava umas batidas nele, ele ficava mais... Que era o colchão duro. Minha mãe comprava o colchão duro e só aqui, ó. Que é a ponta da alcatra, né? Que é o colchão duro. Então, batia que ele ficou... Ou o colchão mole também dava. Ele ficava grandão assim, aí você... tem carne e tal, come frango. Era tudo chique, né? Era tudo... Comer era problema, sabe? Hoje você olha assim, tem muita fartura. Vamos falar que hoje tem até desperdício, né? Tem. Você não tomava um sorvete como é hoje, você não comia um chocolate como a criançada faz, né? Tudo à mão, tudo fácil. Até hoje, 2 litros, você compra refrigerante, hoje é tudo 2 litros. Exatamente. Tudo era difícil, tudo custava, tudo era complicado, tudo era escasso. Exatamente. Né? Eu lembro quando eu comi meu primeiro Prestígio. Isto. Que não foi novo, não. Eu tinha mais de 10 anos quando eu fui comer meu primeiro Prestígio. Exatamente. Então eu entendo assim, sabe, Maurício, que às vezes eu vejo aí na política essa polarização, né, pessoal? Não, porque tá ruim. Às vezes eu fico, tá ruim, eu não sei se tá ruim por causa da política ou tá ruim porque tá ruim mesmo.
Aí eu fico pensando, falei, eles não sabem o que é ruim, Nada. né? Essa geração não sabe. Eu fui tomar banho de chuveiro, já tinha 17 anos, Olha aí. né? Você não comia à vontade. Sapatos, você levava ele no sapateiro para arrumar e não comprava outro. Exatamente. A sua roupa era uma roupinha, uma roupa, tal. Tudo era escasso, tudo era Exatamente. regrado, né? Então eu acho que o Brasil evoluiu muito, né? Eu acho que o Brasil, não sei se evoluiu, mas ou progrediu, né? Porque evolução é uma coisa diferente de progresso. Mas o Brasil cresceu muito, cresceu muito, o Brasil, quem viveu esses anos e vive hoje, fala, caramba, né? Houve muito crescimento, né? A geração que vem hoje não tem noção de nada. Eles já vieram, já sai da barriga da mãe pegando o celular na mão. É isso, porque não é? Agora vem o celular, é outra cultura também. Não, eu acho que tudo bem, cada coisa no seu tempo, é o tempo deles, né? Vai ser assim. Tem os pontos ruins, tem os pontos bons também, mas é uma outra cultura, né? Aquela cultura da escassez, eles não a viveram. É que era escasso. Porque hoje é assim, mesmo um pobre, né? Fala-se que no Brasil, quando o Lula assumiu, na campanha, acho que todo mundo se lembra, falou que tinha 33 milhões de pessoas passando fome. Uma das promessas era acabar com a fome de novo. Faz tempo que eu não ouço esse número, né? Será que continua nos 33, diminuiu? Mas essa realidade aqui, a gente vê pouco. Exatamente. Aqui numa cidade como Campinas, sim. Não que não exista, não estou duvidando não, porque o Brasil é muito grande. Sim. Mas a gente dizer assim que a pessoa vive num estado de miséria. Isso, miséria. É difícil numa cidade como Campinas, é muito difícil você ver fome. Não. Você vê necessidade, você vê pobreza, você vê pessoas na rua. Muito, né? Muito. O Brasil é muito desigual, nós sabemos disso. Mas na época você tinha dignidade, e mesmo você com dignidade, você tinha dificuldade para comer. Sim. Não era assim a vontade, não. Era tudo. Mas a gente não esperneava, a gente não reclamava. Não. Não era? Não, a gente ia brigar, ia pra luta, né? Ia trabalhar, todo mundo trabalhava. A gente não reclamava, cara. Assim, a gente é assim, a gente vai viver assim, vambora. Vivia e trabalhava, e buscava, estudava, né? Enfim. E aí eu acho que o Brasil foi crescendo, né? Desenvolveu. Desenvolveu. Independente de discutir política, se essa foi boa, aquela não foi e tal, mas de modo geral, eu acho que o país é um país rico, né? Sim. E principalmente o país é rico em terra, em produtividade. Né? O que você planta dá. Qualquer coisa, cara. Cara, na frente da minha casa, muito tempo atrás, meu pai era vivo. Cara, no cimento, aí meu pai foi fazer uma reforma na casa, aí chega a areia, você coloca tijolinho em volta, né? Na areia. Aí, naquela areia, nasceu melancia. Isso, olha só. Areia. Tá vendo? Não era terra, era areia. Nasceu melancia. Veio até a gente fazer reportagem aqui no jornal, na época do jornal escrito, né? Da Folha, jornalzão. Saiu o jornal, não saiu a gente, mas saiu. Melancia cresce na areia, um sol que Deus mandava. Então, aqui, qualquer coisa que você plantou, filho, ele vai. Tinha muito lixão, né? O lixo também, assim, tinha... Hoje está mais controlado, que também cresceu muito, mas tinha muito lixão. E no lixão, você começava a plantar, nascia plantação de abóbora. É incrível, né? Mas aí ficava o lixão embaixo. O lixão virava um adubo. Um adubo. Virava um adubo. Então é isso aí, quer dizer, é um país rico, né? E que há uma diferença muito grande na vida cotidiana do que era... Eu estou com 70. Então vou colocar lá uns 60 anos atrás, né? Há uns 60 anos atrás, que é o começo dos anos 60, e hoje tem muito mais recursos, mas muito mais recursos. Sim, né? Muito mais. A vida mudou para melhor. Muito, sim. Mudou para melhor. Muito mais prático, vamos dizer assim. João, fala para mim, e essa chegada sua para o rádio? Você começou na parte de comunicação no rádio, né? Você até contou aqui para a gente no começo. Você trabalhava numa empresa, né, antes, que não tinha nada a ver, você trabalhava numa indústria. É isso mesmo. E como começou a aguçar dentro do João esse lance de rádio? O João lá atrás, quando garoto, ouvia muito rádio? Eu ouvia a minha parte esportiva, a minha formação esportiva é muito do rádio, né? Porque é o que você tinha. Né? Sim. Você não tinha televisão. Nada.
E você, muito menos celular, né? Hoje você tem a internet e tal, que é concorrente da televisão. Hoje você leva uma televisão junto com você, no aí bolso. aí tem tudo, né? E a molecada não quer mais televisão, eles ficam no celular. É. Naquela época o recurso que você tinha é o rádio. E eu adorava futebol, né? Sempre por causa dos meus pais, meu tio, né? A gente acompanhava. Então foi o que eu aprendi com eles. E para eu saber do futebol, eu precisava ouvir no rádio. Aí aconteceu que o molequinho tinha 7 anos, no primeiro ano, sentado assim, no banco de escola, né? Tem um coleguinha meu assim, eu perguntei, para quem que você torce? Porque os meus pais queriam que eu fosse corintiano, né? E meu tio, principalmente, era corintiano, mas daqueles fanáticos, não, vai ser corintiano e tal. Eu ficava meio assim, não sabia o significado. Aí esse meu coleguinha falou assim, eu sou santista. Eu falei, mas por quê? Não, porque tem o Pelé e tal. Eu falei, tá. Aí eu fui ver o Santos jogar na televisão. Eu falei, nossa senhora, que bonito que é, né? Esse crioulo Que assim, branco, né? branco, né? A camisa jogava bonito, ganhava. Aí eu falei, eu vou ser esse time aí também. Olha aí que legal. Então eu comecei a gostar de futebol por causa do Santos. E aí comecei a acompanhar o Santos, né? Acompanhar. E aí eu precisava do radinho. Então eu acompanhava pelo radinho. Aí eu peguei todos os locutores daquela época, né? Os grandes, o Geraldo Zé de Almeida, Edson Leite, Pedro Luiz, depois vem o Fiore, né? Fiore Gilhote. Aquele abre as cortinas, Esse aí, abrem-se as cortinas e começa o grande espetáculo, né? Agora, como eu era campineiro, né? Como eu sou campineiro, e meu pai é Ponte Preta, né? Meu pai gostava um pouco do Corinthians, mas ele era Ponte Preta. Meu pai, quando viu a Ponte Preta, ele... Só que meu pai era um Ponte Pretano de acompanhar, de saber tudo, mas era muito discreto, né? Meu pai nunca falou mal do Guarani, nunca. Sabe, nunca teceu uma... Ele era Ponte Preta, o Guarani mas pra ele respeitava. Ele era na dele. Ele claro claro que acho que ele torcia contra, como qualquer Ponte Pretano, mas ele não era pelo contrário, ele reconhecia, né? Esse jogador do Guarani é bom, o time do Guarani, enfim. Então eu cresci assim. Aí, por causa do meu pai, né, eu ia no campo do Guarani. Primeiro eu fui no campo do Guarani. Acho que nem tinha tobogã ainda. Não. Eu fui assistir Santos e Guarani. Isso foi com meu tio. Putz, você conseguiu ver o Santos, cara. O Santos do Pelé. Foi a Pelé. primeira vez que você viu o Santos? Foi a primeira vez. Primeira vez que eu entrei no campo de futebol, né? 1961, nunca esqueço o ano. E o Pelé tava jogando? Tava jogando, o Gilmar e tal. Foi 1-1. Que emoção, hein? O Pepe fez o gol. Eu nunca esqueço, que né? Emoção, não sai da cabeça, não sai da memória. E o Oswaldo, que era um ponto esquerdo do Guarani, fez o gol. Ficou 1-1 o jogo. E aí eu comecei eu ia nos jogos do Guarani, né? O Guarani jogava contra o Santos, contra a Ponte jogava a segunda divisão, contra a Francana, contra o Votuporã, era outra cultura. Só que meu pai ia na Ponte. E quando ele ia na Ponte, ele me levava. E eu sozinho eu ia no campo do Guarani. Tinha tudo para torcer pro Guarani. E aí na Ponte, por causa do meu pai, por causa do ambiente, que eu achava engraçado ver. Os caras sofriam, os caras caíam no chão, chorava, dava risada, comemorava. Falei, pô, que legal, essa turma é meio louco, né? Esses Ponte Pretanos. Falei assim, eu quero ser isso aí. Alambrado ali e tal. Eu me identificava mais com o povão, assim, né? O Guarani já era mais elite. Né? Hoje é tudo povo, né? Mas naquela época era mais elite. E acabei que depois adotei a Ponte, né? Pra que eu fui fazer isso, né? Esse acho que é o maior arrependimento, porque eu podia muito bem passar um Natal agora tranquilo, um ano novo, passa o Natal na Série C. Eu acho que os dois estão passando. Os dois estão passando, mas não era preciso, né? Não era preciso. Mas assim, a iniciação do futebol foi por causa do Pelé, e tendo o rádio como uma fonte para você aqui, né? Isso, você tem um entendimento do que eram as coisas, né? E era o seguinte, né? Era o que você imaginava, né? Porque o locutor descrevia as narrações esportivas, os comentários, eu ficava atento a tudo. Mas aí depois você construía a tua ilusão, né? Ficava imaginário, né? Ficava uma situação imaginária. Eu vi o Pelé jogar muito assim no campo, né? Pela televisão nem se fala, mas eu vi jogar muito o Pelé no campo. Mas eu ouvi muito o Pelé, né? Acho que antes de ver eu mais ouvi. Sim. E o Pelé do rádio é diferente do Pelé do campo, da televisão. O rádio ele te transborda de emoção, de imaginação. Você chegou a ouvir, você que acompanhava o Santos,
aquele jogo do Pelé contra o Juventus, que ele Não fez cheguei. um gol que chapelou mundo 3, fala, 4. Eles fizeram uma encenação, depois eu assisti o filme Foi mesmo. Eu e não teve pessoas que cheguei. falaram que nunca viu um negócio daquele. cara. E outra coisa, a Rua Javari cabe 5.000 pessoas. Até hoje não tem ainda iluminação? Eu acho que não tem. Não, até hoje não Até tem. hoje, né? Cabe 5.000 pessoas, mas naquela, você pergunta, tava todo mundo lá. Não, eu tava lá, eu Então, tava lá, olha eu só. tava lá. Então Mas tinha eu- 5 mil, né? Mas eu não tava lá. Eu só ouvia falar, né? Mas você não viu esse jogo, né? cara? Não ouvi. Esse é. Eu acho que é anterior, eu não sei a data desse jogo exata, né? Mas com certeza ele é anterior à minha inserção no futebol. Porque eu começo no futebol em 1961. A partir de 1961, eu tenho muitas memórias, né? Bastante memória. Mas antes eu tinha muito pouca, né? Porque eu tinha 6 anos, 7, 5, né? Sim, Aí eu tenho muito pouca memória antes de 61. sim. E esse jogo deve ter sido em 59, por aí, Puxa né? vida. Acho que foi por aí. Caramba. Porque se fosse na década de 60, aí eu acompanhava tudo. Sim, sim. Aí eu tava- E fala pra mim, você começou no futebol, no rádio, direto no futebol? Você já começou direto no direto no futebol, e futebol? sempre fazendo comentário, né? Sempre foi como comentário. E quem te deu a primeira oportunidade? Você Então, lembra? eu fazia jornalismo na faculdade, estava no primeiro ano. E eu conheci ali, muitos já eram da imprensa, que estavam na minha classe, né? Ah, tá. Tinha gente que trabalhava na IPTV, que era na época chamada TV Campinas, outro trabalhava na rádio, tinha um monte de gente que trabalhava. Eu falava muito de futebol nos corredores, assim, né? As pessoas paravam para ouvir falar de futebol. Não sei, acho que eu falava diferente, né? Achavam nossa, que eu era entendido, essas coisas. E tinha na minha classe um jornalista, né? É meu amigo e é um jornalista famoso, chama Ariovaldo Isaac. E o Ariovaldo, ele transmitia um jogo, ele transmitia um campeonato na Rádio Brasil, Campeonato Amador, na Praça de Esporte, chamava Desafio ao Galo. Desafio ao Galo. Desafio ao Galo. É aquele de São Paulo lá, não é? Ele fazia em Campinas, mas ele era acoplado àquele de São Paulo. Que passava na Record. Passava na Record, exatamente. E então os times de Campinas muitas vezes classificavam e ia jogar lá com os times de São Paulo. Aí o Ariovaldo, ele narrava, né? Ele falou: João, você não quer ir um dia lá, né? É de sábado que eu faço. Vamos lá comigo, né? Você participa lá, pô, você sabe falar tão bem de futebol, Tá vendo? né? Eu falei: mas pô, vai falar no rádio, né? Pô, acho que eu não sou capaz, né? Não, imagina, você vai dar conta, assim. Aí acabou que eu fui, né, um sábado, né, que foi esse dia 22 de novembro, que é o dia do nascimento, por isso que eu guardo a data do nascimento do meu filho. Eu fui Sim. pela primeira vez. Aí eu comentei o jogo lá, né, e eu comecei a gostar, porque eu punha o fone, trabalhava com fone, e eu falava e eu me escutava, eu achava legal aquilo. Pô, o negócio é bacana, é legal. Que bacana. E depois o jogo, assim, de eu falar do jogo, aquelas coisas, eu comentar o jogo. Aí acabou o jogo, eu falei: você tem jeito, você não quer vir sábado de novo? Eu falei: vem, aí vim no sábado. Começou a pegar gosto, né? Você não quer vir no outro? Aí fui indo, cara. Que legal. Fui indo, né? Até que chegou uma hora que, sem eu perceber, eu tava enfiado Que bacana, no meio, cara. né? E daí foi embora. Começou a E história. qual foi a primeira foi rádio que você começou? Foi a mesmo? Rádio Brasil. Foi a Rádio Brasil mesmo. No Desafio ao Galo. E trabalhei bastante tempo lá, né? Aí fui ficando, fui fazer o futebol profissional e fui indo, né? Sim, sim. Depois da Rádio Brasil, você foi pra onde? Aí depois eu passei da Rádio Brasil, passei para a Rádio Central. Central. Porque a Rádio Central inaugurou em A 1170 é ela? 870. 870. 1170 acho que é Educadora. Band. Educadora, Bandeirantes, né? Educadora, hoje seria Bandeirantes. É. Que não existe mais também, né? Que A saiu AM a saiu, né? AM, É 87. Hoje estão em 85, não sei É uma o que. coisa assim. E assim foi, cara. Aí eu saí, aí eu fui inaugurar a Rádio Central, né? Tinha o Alfredo Orlando, que também era um cara famoso, né? Tinha trabalhado na Rádio Tupi de São Paulo. Ele quem veio para Campinas para inaugurar a Rádio Central, fazer a equipe de esportes, fazer tudo aquilo lá. E eu era molecão, estava começando. E aí um dia eu estava no Morumbi, olha só, eu estava fazendo um jogo lá no Morumbi e ele estava perto, né? Ele estava narrando ali, tá aí perto.
Aí eu acabei de fazer na Rádio Brasil, ele me chamou lá, falou assim, você não quer trabalhar aqui na Rádio Central, conhecendo um menino, preciso de alguém jovem assim e tal. Aí eu expliquei a situação, aí, tudo bem, só que eu trabalho, eu não faço só rádio. Eu expliquei, não, tudo bem e tal. Aí eu fui pra Rádio Central. Olha Aí, só, cara. aí começa o giro, né? Vai pra lá, volta pra cá. Puxa, que bacana, cara. E aí você conheceu muita gente, Lá, né? muita gente. Você teve a oportunidade, você que é um cara assim que é apaixonado por futebol, porque eu também sou. Qual foi a oportunidade de você ter a primeira pessoa do seu lado, ou um ex-jogador, alguém comentando com você, que eu já ouvi várias vezes você na rádio, principalmente anos 90, que eu vi você com ex-atleta. Há muitos, né? Qual foi o primeiro que você fala, pô, cara, olha, eu tô do lado desse cara aqui, o cara tá trabalhando comigo nessa temporada. Eu gozado essa memória exata, eu custo a catalogar, né? Mas vamos lá. Eu trabalhei, jogador, ex-jogador que veio. O Edu Lima, né? Edu Lima. Uma vez do Guarani, uma vez eu fiz um jogo Palmeiras contra o Guarani. O Edu Lima, que jogou na Portuguesa também? Jogou na Portuguesa também. Eu sei, é magrinho, né? Bom jogador, nossa. Ele era um meia, né? Clássico, ele assim, era um ponta meia, mas era habilidoso. Né? Hoje, se ele estivesse jogando hoje, ele seria um ponta de beirada, né? Mas era muito bom, batia bem na bola, um grande jogador. E aí um dia, num jogo contra o Palmeiras, ele estava suspenso. E aí nós convidamos ele para ir participar. Então ele era jogador. Né? Era jogador aí, estava na ativa, né? Aí eu comentei com ele. Eu lembro bem disso porque Palmeiras estava com aquele timaço lá. De Cafu, Roberto Carlos, o time do Vanderlei, né? Sim, na época da Parmalat, né? É 93. E aí teve um lance, Maurício, assim pertinho, né? Que a gente ficava na cabine lá, do Guarani, né? Aquela debaixo do tobogã. Teve um lance assim na nossa frente, assim, do Roberto Carlos, em cima de um jogador do Guarani, se eu não me engano, foi o Tiba, né? Que tava no Guarani. O Tiba, que era do Bragantino, veio pro Guarani. E ele tava marcando o Tiba. E ele veio no Tiba e deu assim, cara, sabe? Pô, eu estranhei, né? Fiquei bravo, pô, né? Aí eu perguntei pro Edu Lima, falei, pô, Edu Lima, tá, Roberto Carlos, jogador violento. Não é não. É o jeito dele jogar, tudo, mas é gente boa. Ele era adversário, mas eles são conhecidos, né? Sim. Não, gente boa, não é o jeito dele jogar, não é nada de violência, não. Falei, meu Deus do céu. Aí você fala, olha como é diferente a realidade do jogador e a sua, né? O cara que tá lá dentro. O cara que tá lá dentro, ele enxerga de outro jeito, né? Ele tem uma outra perspectiva. E ainda na época, acho que o Roberto Carlos não era aquele Roberto Carlos conhecido. Não, já era um jogador assim, visto, né? Sim, mas não era seleção. Não, ainda não tinha chegado onde ele chegou, né? Ele já estava construindo a carreira, mas não era famoso, assim, era um jogador que tinha vindo do União São João de Arara. Né? E tantos aí, né? O de cá, muitos, né? Você trabalhou com o Messi de cá, né, cara? O Messi de bastante cá. Tempo, né? Bastante tempo, é. O Messi é um cara tranquilão, não é? Ele é tranquilão, ele é uma pessoa assim sensata, né, equilibrada, né. O de cá é amigo, né? Hoje eu sou assim amigo pessoal particular dele, né. É um dos amigos que eu fiz dentro da crônica, tudo. Mas ele morou na Santo Odila, aqui perto da Vila Maria, tá ali, né? Isso, ali pra cima, perto da Swift lá. E ele jogava no Santo Odila, né, time do pai dele. Ali que ele foi descoberto até pela Ponte Preta. E a minha esposa era vizinha dele, né? Então a minha esposa com os irmãos dela, eles eram 9 irmãos. E o Ademir, irmão da minha esposa, ele cresceu, ele é que tinha mais contato com o de cá. Então eles cresceram de menino, né? Olha que legal. E a minha esposa cresceu com a família dele e tudo, quer dizer, tinha esse vínculo, né? Então você era bem próximo dele já antes? Bem próximo, bem próximo. Mas eu me lembro que meu pai acompanhava, eu andava com meu pai por Campinas para ver jogo do Amador, da Várzea, né? Meu pai adorava. E a gente morava lá no Bonfim e já se ouvia falar no de cá. Olha aí. No Santo Odila, tinha 15 anos, era um molequinho. E meu pai falou, hoje nós vamos lá no campo do Santo Odila, ver o jogo do Santo Odila, vai jogar um menino chamado de cá, né? Vamos lá ver. Vida. Aí eu saía de lá e ia ver, né? Jogava naquele raspadão no meio da armadura, o pau comia, né? Foi ali que eu vi o de cá jogar. Mas ele tem essa formação, assim,
essa identidade, né, com a minha esposa, né? Sim. Família da minha esposa. E a esposa dele foi colega da minha esposa, a Berenice. E hoje ela tá com Alzheimer, né? Ela tá doente. E o de cá tem carregado essa barra, né? Ele tá tomando conta da esposa, tudo, mas ela chegou num estágio muito avançado. Você sabe que eu tenho um sonho de trazer o Messi de cá aqui, sabia? Não sei se ele viria, mas... Ele vem sim, ele é muito simples. Ele vem sim, nossa, ele é simples, uma pessoa do povo, né? Assim, não tem nada de... porque eu consegui trazer o Edson Magalhães, lembra do Edson Magalhães? Bom jogador, né? Zagueirão, né? Zagueirão, Consegui trazer o Edson Magalhães. Eu falei, agora eu queria trazer um cara da Ponte Preta e o de cá não sai da minha cabeça, cara. Sabe? De tentar... verdade. Pô, a história dele rica, sabe? Ele participa. Dura só um tempo, assim, porque... Principalmente por causa da esposa dele hoje, ele fica muito... mais dedicado a ela, e também ele está trabalhando em Jaguariúna, né? Né? Secretário, né? Então ele tem que trabalhar, né? Lá na prefeitura de Jaguariúna. E ele sai muito pouco de casa hoje. Né? Muito pouco. Eu vi o de cá, vai indo para 2 anos já, que nós entramos, que nós estivemos na casa do filho dele, né? Do Rodrigo. E desde esse tempo eu não vejo o de cá, assim, pessoalmente. Sim, né? Olha, faz 2 anos que você não vejo. Faz 2 anos. Até o filho dele gostou, porque nós fizemos um encontro na casa do filho. O filho dele mora em Campinas, ele mora na Jaguariúna. E falou, pô, que bom que eu consegui tirar o meu pai um pouquinho, porque a vida dele tá com a mãe, né? E foi a última vez que eu conversei. Mas assim, depois, jogador, por exemplo, que começou comigo, a primeira partida que ele comentou foi do meu lado, assim, eu dando dica para ele, foi o Neto. O Neto? O Neto, né? O Neto, isso já trabalhava na Rádio Central, já na segunda... Ele já tinha parado ele já tinha parado. Eu lembro que eu fui buscar ele na casa dele, a gente tava ali, lembro até o jogo, Palmeiras e Marília. Olha aí, rapaz. E eu comentando, e ele assim do lado, ele olhando, e eu dando instrução, aí ele pegava, ele falava assim, assado, né, procura-se, aí ficamos um tempo. Você deu umas dicas pra ele? Dei umas dicas pra ele. Que bacana. Depois aí foi indo. E hoje o homem tá aí na Band, já estourando. Hoje ele é o maior nome da Bandeirante. Coisa, né, cara? Você vê? Hoje ele o João, passou pelo João Carlos de Freitas. Ele não deixou de passar, né? Acho que nem ele se lembra. Não, ele lembra, assim. Lembra, né? João, e como foi aquela primeira... Que eu te acompanhava, era na SBT, em Campinas. Foi o primeiro programa que você participou de televisão? Aquele programa era de vocês mesmo, né? Que você, Roberto César e tal. Ou você teve um outro também que tinha uma equipe? Ali foi a primeira vez, João? Não. Eu comecei, assim, a primeira experiência com televisão foi em 1994, na inauguração da TV Bandeirante. A TV Bandeirantes aqui em Campinas. Aqui em Campinas. Eu trabalhava na educadora e a Bandeirante veio. E aí, então, eles aproveitavam, né? Quem era do rádio, como no meu caso. Sim. Então, eu comecei ali. A gente tinha um jornal, né? Jornal, desses jornais que tem hoje, regional e tal. E a Bandeirante tem também. E no jornal eu fazia um comentário, né? Sobre futebol. Mas não era jornal de esporte, não. Era um jornal de tudo, né? Um jornal variado. E você entrava na parte de esporte? Eu entrava na parte de esporte, fazia um comentário todo dia, né? Fazia, e era gravado o jornal. Era gravado? Eu nunca vi gravar no jornal gravado. A notícia foi de ontem, mas tá tudo certo. Foi de ontem. Porque não tinha recurso. Sim, né? sim. Então só que era assim, você começava a gravar às 5h30. O jornal tinha 20 minutos aí, por aí, né? 20 minutos. Então, chamava-se Rede Cidade. Rede Cidade. E o estúdio da Rádio Bandeirantes, da TV Bandeirantes, ele era aqui na Jorge Hennings, aqui no Castelo. Não é onde é hoje. Não é onde é hoje, era aí na Jorge Hennings, né? E a gente gravava lá no Taquaral. Ali perto do Mercado Dalben, né? Ali era um estúdio. Nossa, perto do Dalben? Perto do Dalben. Então como é que era a logística? A gente gravava, era 20 minutos, gravava valendo, né? Aí tinha que fechar a edição, fechar as fitas, e ficava lá o funcionário, né, que era o Eurico, né, ele é irmão do Capita, que foi da IPTV, que morreu agora há pouco, né, e ficava o Eurico lá esperando, assim, né, ele tinha uma Variant, uma Brasília, né, aí você entregava a fita para ele, ia que nem louco, né, entrava 6h30 no ar, ele tinha meia hora para chegar lá,
né, para entregar. Tal, Olha como que era, cara. É impressionante. Como Então, que era. ele era gravado, mas era valendo, né? Sim, Quase, né? sim. E teve um dia que ele foi sair, Maurício, aquela correria, tá, aquela fita, ele atrasou um pouco, né? Mas corre. Porque ele foi sair, tem uma pancada no automóvel. Foi ele, fita. Não, Essa fita acho que não chegou, dá tempo. acabou chegando porque o pessoal viu, né? Avisou, aí correu alguém lá, socorreu e acabou levando. Pegaram a fita e largaram Eu ele, acho que né? deve entrar. Nesse dia o jornal entrou um pouco, entrou Mas- ali com uns 2, 3 minutos de Sei. atraso, mas entrou. Rapaz, que coisa. Entrou. Então a gente fala, pô, caramba, né? Que aventura, né, cara? Olha só. Que aventura. Aí depois a Bandeirante fez o estúdio mesmo, como você tem aqui, um estúdio mais elaborado, grandão. E aí começou, fez a conexão com a antena, aí dava para fazer ao vivo, né? Então Sim. eu participei. Você falando da... Mas era essa primeira vez, primeira Você experiência de foi um dos televisão. primeiros na Band ali, né? Aquele esporte total regional que você Sim. chama, hoje chama Donos da Bola, que Não, foi é o isso, Batista, né? Carlos Era esporte Batista. total regional. Isso, mas ele chamava Esporte Total Regional. Aquilo primeiro fui eu e o Alberto César, né? Aquele programa. Sim. Né? O Alberto era o apresentador, eu era o comentarista. E a partir dali foi evoluindo, né? Sim. Aquele horário, você entendeu? Sim. Sabe quem que teve aqui que você falou do começo da Band? Lembra do Marcos Vinícius? O Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, que ele fazia até fora, ele fazia os externos também. Ah, tá, câmera, né? Ele era cinegrafista, ele não? era microfone, ele era repórter, ele fazia rua para educadora. Você lembra dele ou não? Eu não lembro dele, assim. Ele não teve lembro. aqui com a gente, ele falou gente, que né? ele falou que no comecinho da Bandeirantes ele trabalhou lá também um pouquinho, que ele foi muito tempo da educadora FM. É isso mesmo. Porque Ele fazia a rua, né? a TV Bandeirante em Campinas começou em 1994. 94, né? isso mesmo. Ela foi. Aí foi embora. E como foi aquele lance do SBT, cara? O SBT depois veio na sequência, né? Porque aí. Naquele programa, os caras bastante tempo. Como que chamava o programa mesmo? Tinha. Era TVB Esportes, né? TVB Esportes. TVB Esporte, né? Isso, Ao meio-dia, não era? Era ao meio-dia. Aos sábados. Esse foi um programa que marcou muito, né? É o Alberto quem. Eu assistia todos. O Alberto quem. Era ao vivo, né? Que o programa era dele, né? Ele é que fazia toda, né? E você era o titular ali. Isso, e às na vezes vocês parte de traziam alguém, comentário. um jogador, alguma sempre coisa, não era era? de sábado, né? E sempre tinha convidado, né? Eu era fixo e sempre tinha 2 convidados, 3 às vezes, né? Sempre tinha alguém. Mas marcou história também. A gente ficou um bom tempo lá. Acho que uns 4 mais aí, uns 6 anos, né? Nossa, ficou muito tempo lá. Muito tempo. Eu até falei pra você que tinha um DJ lá. Tinha, porque aí começou a ser TVB Sport Show. Que tinha apresentações. Isso, a gente fazia o futebol, fazia o esporte, mas aproveitava, às vezes em Campinas vinha Rapaz, às eu vi vezes, um gente ator. Você acredita que eu vi gente de circo lá? Mas vinha, eu trabalhei, nós fizemos um programa, fiz com tantos atores, artistas. O cara ia fazer uma peça de teatro ele aqui. vinha no alguma programa, Juca Chaves participou um dia. Eu lembro, né? Juca. Tanto que eu aprendi, até hoje eu uso, né? Eu aprendi com o Juca Chaves. Ele trabalhou comigo assim, não, o Juca Chaves. Ele falou assim, né? Não sei. Juca, ele morava na Bahia já. Ele morou muito tempo na Bahia. E ele era torcedor do Vitória, inclusive. Sim. Aí eu não sei lá no programa, Maurício, eu falando um negócio, eu falei assim, ô Juca, a Bahia, acho que um dos times tinha ido bem lá, não sei se era o Bahia ou se era o Vitória, tinha ido bem. Aí eu falei assim pra ele, ô Juca, a Bahia está em festa, né? A Bahia está em festa, porque a Bahia está em festa. Ele virou pra mim e falou assim, então, a Bahia está em festa desde 1500. Sempre foi festa lá. Eu nunca esqueci isso que ele me falou. Entrou por ali, né? Ele era Nossa Senhora, a cabeça dele. Ele estava descalço? Ele, nos programas. Não, nesse dia ele não veio descalço. Ele Você veio. Lembra aquele com o violãozinho dele? Violãozinho. Mas veio muito. Veio Zé Vasconcelos, veio Mário Gomes, Tônia Carreiro. Legal que você conheceu bastante gente. Cara. Eles vinham e a gente conversava, né? Legal, né, cara? Teve um dia que nós estávamos num programa marcante, cara. A gente estava falando do Guarani e o Beto Zini, que era o presidente, ele estava de convidado na bancada.
Só que o Beto, não, o Beto já tinha sido. Ele não era presidente, ele tinha sido, ele era ex-presidente. Tá. Mas ele estava com a gente lá participando. Eu acho que o presidente era o Leonel, um negócio assim. Mas tá bom. Não sei se você vai lembrar, passou uma época no Guarani, ficou o quê? 2 meses, né, o Toninho Cerezo como treinador. Sim. Isso daí, acho que já foi anos 2000, Começo dos anos 2000. E aí nessa conversa, né, o Beto lá tal, o Beto começou a falar, e ele era o treinador do Guarani também. E por essas e outras, surgiu lá uma crítica pro Toninho Cerezo no programa. Porque o Toninho Cerezo como treinador não funciona, aquelas coisas. Começaram a falar, né, o Beto falando, eu também dava uns à parte, né, e assim estava correndo o programa. O programa começava meio-dia e até 1h30, era 1h30. Cara, de repente, a gente estava lá e o Toninho estava trabalhando no Guarani e estava morando em Campinas, morando no hotel. De repente, a gente, sem perceber, no estúdio, assim, o nego dá um chute na porta do Ô, estúdio. louco. Pá, mas meteu, tinha um segurança, ele empurrou o segurança, foi lá, deu um chute, abriu a porta do estúdio assim e entrou. Toninho Cerezo. Ô, louco. Então ele tava assistindo, cara. Tava assistindo, mas nem chegou, entrou. Cara, você nem imaginava e isso. foi lá e sentou, nem pediu Desse nada. jeito? Sentou que queria Falar, se defender, aquelas coisas. Sério mesmo, cara? Que Cara coisa do céu. doida. Aí ele xingou o Beto Zini e coisa e tal, sabe? Foi um debate. E eu fiquei pensando. Aí ficava eu aqui, o Beto Zini aqui, ele aqui. Nossa, então ele atravessava. Eu falei, caramba, né? Agora vai ficar ruim. E eu imagino sua situação no meio. Nossa senhora, e o medo que ele tinha, porque ele entrou assim, querendo. Com raiva, cara. Com raiva, né? Ele é grandão, o cara, né? Uma mão desse tamanho. Falei, esse homem vai dar um soco em nós aqui, não vai custar muito, né? E ele falou, xingou nós também, xingou eu, a mim não, mas o Alberto Zini, né, que era o cara que tava mais... E eu fico pensando também, o Alberto César, como que ele ficou ali, porque ele tava na frente da câmera. Ele tava, ficou sem saber o que fazer, ele ficou ali e tal, ele deu a palavra e foi, né, aí tenso, hein? Tenso, uma tensão, aí chamou comercial, papapá, mas foi um momento, ele ficou lá uma meia hora. Aí depois ele saiu, acho que antes do programa acabar, ele falou, eu vou embora, tá? Mas foi desse jeito. Eu queria saber como que ele conseguiu chegar até ali na porta. Ele foi arrastando, né? Acho que o nego foi tentando segurar ele, ele foi, não, que eu quero falar, porque... O segurança, eu não sei se ele chegou a agredir, mas que ele empurrou, né? Que isso, cara. E na onde que era ali? Era... Na Jorge Henriques também. Também. É um pouco mais pra cima, né? A Bandeirante ficava... Isso. Antes ela ficava mais depois da Alberto Sarmento. Caramba, que situação, hein? Ficou um bom tempo. Também ele ficou só 2 jogos também e não durou muito tempo, né? Depois fez uma ação contra o Guarani na época e pediu um dinheirão aí, aquelas coisas que eles faziam. Sim. Né? Mas são fatos aqui, são histórias. Que situação, hein, cara? E fala pra mim, qual foi aquele momento que até comentei com você no Zap com o Milton Neves? Foi nesse programa onde que eu lembro que eu assisti inteiro. Ah, é? Eu assisti inteiro, tanto é que eu comentei com você no Zap que o Milton Neves chamou você de uma enciclopédia. Foi? Por quê? O Milton Neves, ele também é um cara muito inteligente, um cara que conhece muito de futebol, né? Acompanha tudo. Aí, mas só que ele é bem modesto, né? Aí ele falou assim, eu achava que só eu, que é jeitão dele, só eu que conhecia tudo de futebol, conhecia o João Carlos de Freitas, o cara é uma enciclopédia, porque você começou a contar histórias, ele começou a contar as dele, e você também já, aí eu falei assim, ele não sabe quem ele tá mexendo, ele não conhece o João, né? Aí ele daqui a pouco, o homem conhece demais, esse aqui é uma enciclopédia, você tá de parabéns. O programa foi aquele lá. Não, aquilo lá foi o seguinte, Maurício, eu montei a cooperativa dos ex-jogadores aqui em Campinas, né? Isso início dos anos 2000 também. E nós tínhamos apoio, na época, a prefeita da cidade era a Isalene. Mas, na verdade, quem coordenava tudo era o Simões, né? Deputado Roberto Simões. Essa prefeita entrou depois do Toninho matar ele, né? Isso, ela era vice-prefeita do Toninho, né? E entrou no lugar dele. E aí a gente montou eles através da prefeitura, eles tinham interesse, né, que a gente tocasse cooperativa e tal, porque era um projeto legal, um projeto que ia contemplar os ex-jogadores, ia ter
formação para que eles dessem aula, né, em escolinhas, em praças de esporte da cidade. Foi um negócio muito legal. E todos os jogadores, ex-jogadores da época, né, que tinham passado, eles eram sócios, né? Fizemos com todos eles, do Guarani e da Ponte Preta. E nesse vai e vem, um dia, o Milton Neves ele tinha um programa na TV Assembleia, lá na Assembleia Legislativa. E aí ele pediu para a gente ir lá apresentar a cooperativa, porque era uma coisa legal, uma ideia boa, uma coisa que né, estava prosperando. Aí nós fomos lá, e só que ele pediu para levar pelo menos uns 3 ex-jogadores, né? E aí a gente foi. Aí eu levei o Jorge Mendonça, o João Paulo, o Gomes, acho que eram esses aí, foram comigo, não lembro, foram os 3. O Gomes faleceu também? Gomes? Não, o Gomes tá. O outro, qual que é o outro zagueiro do Guarani que faleceu? Foi o Mauro. Mauro. O Mauro faleceu. E aí, Maurício, a gravação seria lá na TV Assembleia. É um estúdio bonito lá, eles têm uma estrutura boa. E ele fazia. E aí você tinha que entrar na Assembleia, passar por todo o plenário. Estava lá o plenário, todos os deputados, né? Você passava em frente, né, para entrar no estúdio dele. E nesse dia, quando nós chegamos, ele foi receber a gente lá na frente. E o Jorge Mendonça foi. E o Jorge Mendonça era o Jorge Mendonça, né? Nossa Senhora. Todo mundo adorava o Jorge Mendonça. E quando a gente vinha vindo assim, o Milton com aquele jeito, ele falava, Jorge Mendonça, é o maior meia que eu vi jogar, aquelas coisas que ele fazia, o Milton, né? Aí, cara, quando o Jorge Mendonça passou assim, a gente junto ali, passou em frente ao plenário, estava em sessão, né, da Câmara dos Deputados, acho que uns 50, quantos deputados, eu nem sei, mas estava a totalidade lá. Cara, na hora que nós parou a sessão, o povo, os deputados desceram tudo lá. Caramba, tinha cara. muito palmeirense, né? Olha só. Rodearam o Jorge Mendonça, pede autógrafo, e ficaram lá. Não deixava o homem passar. Não, né? Ficaram lá idolatrando, né, o Jorge Mendonça. Tietando, né? O cara tietando. Olha que bacana, cara. Parar. O Milton Neves adorou. Falou, você é muito famoso, eu adoro você, né? Aí demorou um tempão lá, acho que uns 20 minutos pra sair de lá, né? Ele deu autógrafo pros deputados, tudo. Cara, e isso é legal. Tirou foto, Tirou foto aí. Os caras tietou ele também. Os caras adoravam ele dos palmeirenses. É coisa que eu nem imaginava isso aí não, cara. Exatamente. Aí nós entramos no estúdio e tal, era um programa assim, era que nem o Roda Viva, o cenário, só que ao contrário, né? O Roda Viva, o convidado fica no centro, né? Lá é o Milton que ficava. Isso, exatamente. E a gente ficava na bancada, e ele ia, né, tomando. Aí, exatamente, cara. Aí eu falei da cooperativa, falei de um monte de coisa. Ele falou, poxa vida, você é um grande jornalista, né? Aquela coisa, né? Em memória privilegiada, tá? Contei muito caso lá, muita conversa lá. E aí ele falou assim, ele começou a me chamar de Cilinho. Eu era gordo, carudo assim, né? E lembrava bem o Cilinho. Ô, Cilinho, você é o Cilinho. E ele gostou demais lá. Foi muito, eu assim inteiro. Ele gostou demais. Aí ele brincava, ele estava na Bandeirantes. Ou na Record, ele fazia. Não, ele estava na Record, né? Ele fazia o Super Técnico. Super Técnico, né? Vou levar você comigo pra Record, tá? Eu brinquei, falei, não, se você me pagar o mesmo salário que você ganha, eu vou. Mas foi legal, foi por causa disso, foi por causa da cooperativa. E você vê que a primeira vez que eu troquei ideia contigo, a primeira coisa que eu falei é que muita gente assistiu, né? Porque a TV Assembleia não é assim uma TV aberta e tal, mas acaba assistindo, porque também o programa foi gravado. E aí fica rodando, né? Ele passa um dia, passa outro dia. Exatamente. Então, pra mim, eu não vi ao vivo. Apareceu pra mim, eu falei, não, vou assistir porque eu vi você lá, né? Então eu sempre acompanhei seu trabalho. Falei, pô, o João, no meio desse povo aí, vamos ver o que o João fala. Eu lembro que você falou do João Paulo, que tava lá, que eu lembro, e o do Mendonça. O outro eu não lembro. Eu acho que era o Gomes, sim. Eu não lembrava. E aí, pô, eu assim inteiro, não perdi o medo. Tanto é que ele falou isso quase no final, que você é uma enciclopédia, que ele achava que era só ele que
que lembrava de todas as coisas, e aí falou, pô, tem um cara do interior aí de Campinas, aí, ó, o cara E ele falava depois no rádio lá, falava de mim pra caramba lá. Mas porque coincidentemente a origem da cultura futebolística do Milton é a mesma minha, né? Nós somos dos anos 60, né? Sim. O Milton eu estou com 70. O Milton tá com 73. Eu estive com ele agora, 15 dias atrás. Né? A gente teve aqui, 15 dias não, uma semana atrás, nós fomos na CISP lá, recebeu uma homenagem lá e ele veio também. Que legal. E ele agora parece que tá com um programa de podcast também, né? Tá. Mas ele não tá bem, não. Por causa da esposa também, né? Tá bem, assim, fora. Né? Não tá mais debilitadão. Não tá feliz, né? Você vê que ele tá assim... Muito rico, ele não sabe, acho que, de pôr dinheiro. O cara ele tem casa em Miami, né? Que eu tava vendo com a Gi. Tem casa em Miami, ganha muita grana. Cabeça de boi, tem fazenda. Né? Não sabe, acho que hoje nem ele sabe o que ele tem. Não sabe nada. E eu acho assim, às vezes, né, observando, enfim, né? Ele ficou muito abalado com a morte da esposa, né? Eu acho que ele pensou assim, porque ele ficou muito... Né, os domingos dele era tudo na rádio, nunca teve um domingo. Acho que chega nessa hora ele imagina... Pô, eu vi uma reportagem dele, acho que na Record, se eu não me engano, logo uns meses depois que a esposa dele morreu, ele falou que ele trabalhou muito. Isso, ele falou, né? Trabalhou muito e não curtiu tanto assim a família, e por causa disso hoje ele não é que se arrepende, ele deveria ter aproveitado mais a família, que ele sentiu mesmo tudo isso depois da morte da esposa. Ele acabou sentindo. Mas foi isso aí. Foi. Né? Só falar uma coisa pra você. E a nossa situação dos nossos times Infelizmente, talvez o pior ano da história do futebol de Campinas, né? O futebol mudou muito, os times nossos não acompanharam, muita dificuldade, né? Pegaram aí muita coisa difícil de administrar e estão sucumbidos, né? Os dois. E foi para você administração 100%. É tudo, né? Não é só a administração atual, né? Mas é tudo que vem, é todo o pacote. As dívidas que já vem faz tempo, os nomes que já tá meio sujo lá dentro. Exatamente. A Ponte teve a eleição, o Sérgio queria reassumir, ele foi derrotado, né, pelo Marquinhos. O Marquinhos entrou e também não tem estrutura política, financeira. E o Marquinhos já foi lá atrás também, né? Não só que ele não era presidente, né? Ele era vice, né? Ele era o diretor. Chegou a ser vice, mas ele mexia com o futebol, ele não tinha responsabilidade executiva. Né? E ele, como presidente, ele tem muita dificuldade, né? Porque não tem dinheiro, não tem uma força política, né? E tá nessa pendenga aí, né? E o Guarani já vem há muito tempo, né? O Guarani já faz desde 2002, ele tem nessa... Desde os anos 2000 pro Guarani. Aquela primeira queda... Ele nunca mais... Ó, entre nós, João, ninguém tá vendo mais. Né? Aquela primeira queda que ele caiu e deram um jeitinho pra ele subir de novo, né? Porque o Fará era presidente da Confederação Paulista de Futebol, aí mudaram o esquema do campeonato do outro ano. Você lembra disso aí? Lembro. O presidente era o Lorenzetti. Foi. O Guarani já começou a quebrar as pernas lá. Foi isso. Vem desde o tempo do Lorenzetti, né? 2001. Quando o Beto saiu, o futebol mudou, que veio a Lei Pelé, né? A partir da Lei Pelé, você vê que o Guarani começa, né? Não tava aí. Ele vem há muito tempo. E outra, né? O Jota Santos, do City Bar, mandou a foto pra mim daquela revista Placar que nós comentamos aqui, que teve um ano, não sei se foi 81, 82, que só saiu jogador do Guarani e Ponte Preta, que todo ano a revista Placar lançava os jogadores melhores do campeonato. Bola de prata. Só teve jogador do Guarani e Ponte Preta. Ah, sim. Nós fomos a capital do futebol. Né? Capital do futebol. Vamos ver, vamos rogar para que... Você não acha que tudo bem, pode ter desvio de dinheiro, um monte de coisa que a gente sabe aí, e às vezes é melhor não saber, ou sabe, é melhor ficar quieto. Mas nós perdemos, eu acho que para a base. Porque nós não temos mais base. A base é difícil também hoje, né? A base, o melhorzinho, tá com o empresário, já vai pro Palmeiras, vai pro Corinthians, ele passa direto. Não segura. Ele parava em Campinas, né? Parava aqui, ficava, então você formou a base boa. E infelizmente houve uma deterioração na qualidade do trabalho e também na credibilidade, na honestidade, né? Porque hoje muito técnico de base, equipe de base, né? Eles fazem daquilo um meio de vida, né? Então tem um moleque bom lá,
ou mais ou menos, mas precisa de uma certa, né, um treinamento, precisa de uma certa orientação, eles pedem dinheiro para deixar lá essas questões. Então, isso aí vai, né? Já virou parte burocrática aí, já é outra situação. Aí pronto, aí deturpou. Né? Você acha que para os nossos times aqui, os dois, SAF seria a salvação então, ou não? Não sei se seria salvação. Né? Não é uma bala de prata também, né? Não pode afirmar. Mas o que nós estamos percebendo? Que é o único caminho, né? Não sei o que vai acontecer. O Guarani está muito próximo. Eu ouvi dizer isso aí. Muito próximo. Acho que falaram que em 6 a 7 meses já... Isso, provavelmente. E a Ponte Preta está também já com as suas propostas, né? E pode ser que o ano, até eu falei na rádio hoje, pode ser que em 2025 a gente vá lidar muito com essa mobilização, né? Tanto de um quanto de outro. Eu acho que os dois vão... Não tem outro caminho. Não acho tem, que você acha que o caminho porque seria quem está lá não aguenta, né? Não dá. Não adianta. A SAF hoje, o pessoal da SAF, ele cuida só do time. Do time, não do clube. É um arrendamento, né? Do time. Do futebol. Né? Do futebol. A parte do futebol. O negócio... Claro que ele tem que responsabilizar por todos os passivos que são do futebol. Né? Eles fazem esse tipo de negócio. Aí fica a SAF cuidando do futebol e o clube permanece, né? Sim. O clube permanece, vai cuidar de outras coisas, tudo, né? Não vai cuidar do futebol, mas sabe que ali tem um grupo constituído, uma sociedade anônima de futebol que vai tocar, né? Que vai fazer todo o processo. No caso da SAF, o que é hoje, comparando uma coisa para outra, hoje a gente viu, não falando só do nosso futebol, hein? As pessoas aí, os diretores, os presidentes, não prestam muito contas de gasto, de entrada e saída. Pois é. A gente sabe disso. A SAF tem essa obrigação, muda a parte de documentação. A SAF é uma empresa, né? Então, ela não vai lá para brincar. E outra coisa, o cara que assume... Geralmente não é um cara apaixonado pelo clube, né? É um investidor. Investidor, negociante. Ele vai lá para obter lucro, né? Lucro, ele quer retorno. Então é isso que a gente vê. Se também pegar uma SAF aí, o cara começar e não der lucro, ele cai fora. Né? Então, vamos esperar, né? Vamos rezar para que a gente tenha em 2025 uma recuperação dos clubes, que é importante para todos nós. Com certeza, para todos, né? Para todos nós. Antes de encerrar, que eu tenho que liberar você. Hoje o João Carlos está na Jovem Pan, isso? Jovem Pan News, estamos fazendo um trabalho lá, né? Eu vou indo para 3 anos agora, dia 17 de janeiro, a gente completa 3 anos, e estou lá com a turma experiente, né? Para não falar os velhos, né? É uma equipe mesclada, metade experientes, metade são os meninos. E está indo muito bem, graças a Deus. É uma equipe esportiva. Uma equipe esportiva. Qual o nome do programa de vocês? Nós temos 2 programas. Temos um programa na hora do almoço, né? Chama de Bate Pronto. E temos um programa às 4 da tarde, que é o Pan News Esportes. Né? Então são 2 programas diários e mais as transmissões esportivas. Né? É de segunda a sexta? De segunda a sexta e a transmissão dos jogos. Né, é o 100.3 FM. 100.3. Não confundir com a Jovem Pan Musical, que é 89. Sim. Essa é a Jovem Pan News. Essa é a Jovem Pan News, só notícia. Só notícia. Né, só não toca uma música, é só Sim. converseira, é só debate, política, esporte. Sim. Mas é só notícia mesmo. E né? o Alberto Sérgio está com você? O Alberto está comigo, a gente tem uma parceria lá, eu e ele, né, para tocar a equipe. E junto tem o Valdenê Amorim, tem o Roberto Diogo, o J. Jorge. Só nego bom, pô. Time massa, hein? O time é bom. O Lessa, né? Tá com a gente. Tem os repórteres, né? Tem o Caio, que é um menino que tá muito bom menino. Paulinho, o Pedro, né? Pedro Orioli. Tem uma equipe boa, grande, cara. O Marcelo Boni, né? E tem o Marco Maciarelli, que ele é o diretor de jornalismo, né? O negócio dele é jornalismo, mas ele também faz o programa das 4, é ele quem faz. Que bacana. É aquele programa que nós fizemos da CBN, né? Sim. E pusemos no mesmo estilo, né? Aquelas mais descontraído, sim, das sim. 4. Mais solto, mais leve. Mais solto, mais bem-humorado, né? Sim. Mais engraçado. E assim vai, tá indo bem. Bacana, cara. Tá indo bem. Parabéns para você e eu acompanho há muitos anos o seu trabalho. Você vê que muita coisa eu contei, que eu assisti você, que eu ouvi você. Coisa que nem eu sei, mas você sabe. Mas é o bate-bola, né? Um não lembra, outro vai lá e fala. Vai compondo. É isso aí. Antes de liberar você, eu quero falar do nosso patrocinador,
nosso querido Xará Artes. O Xará Artes, ele é feito tudo em madeira. Ele trabalha com acabamentos em madeira. Vamos supor, tá vendo essas prateleiras Bonito, aqui? hein? Bonito. As prateleiras, você lembra disso daqui ou não? Muito, andei muito nisso aqui. Andou muito isso aí, cara? Companhia Gabineira de Transporte Coletivo. Exatamente. Eu tirava o passe. O passe, eu ia lá. Era o passe, era papel, hein, gente? Vocês não Papel. sabem, é papel, né? Acho que esse é CTC. E ele faz tudo em madeira, pintado a fogo. Olha, é bom, hein? Né? Parabéns. Pintado a fogo. Aqui, ó, nós temos nosso porta-copo, onde está seu copo, feito em madeira levinha. Vai. Pega aí pra você ver. Isso aí você pode colocar no sofá, assim, numa televisãozinha, tomar alguma coisa ali. Eu vou recorrer a ele. É aí. muito bom. E ele faz tudo também, ó. Tem um Olha porta-chaves. que bonitinho. Ele pode ser tanto decorativo, que ele é artesanato em madeira. Olha que legal. Então ele pode ser tanto decorativo, como você pendurar sua chave, se você tiver um apartamento, uma casa, uma chácara. Se você precisar fazer qualquer coisa em madeira, você liga para ele vai lá, tira o molde para você, faz o desenho. O prazo de entrega é 10. E outro, É um artista. é um artista. Essa é uma E ele obra. sempre deixa para nossos convidados, sempre aqui com o Xará Artes e o Fatcast 019, para vocês aqui que passam aqui, um chaveirinho feito em madeira, um olhinho, uma cara de robozinho, para você colocar onde você quiser. Tá aí, cara. Ah, que bonitinho. É do Xará Artes. Xará Artes, obrigado. Aqui, ó, João, ó. O Xará tá te vendo aqui, ó. Ô, Xará. Parabéns, belo trabalho, né? Eu peço autógrafo para essa gente, né? Eu tenho uma admiração por quem mexe com madeira, Artesanal, né, cara? artesanal, pedreiro, eu acho Que mexe com a mão, que a própria mão do cara faz a coisa artesanato, acontecer. você Não é fala, máquina, né? Caramba, né? Como é que pode, né? Mas parabéns, E né? são produtos que duram, né, João? Porque ultimamente o pessoal faz coisas para durar 2, 3 anos só e virar isso supérfluo, mesmo, né? Para poder dar manutenção, vender outro em cima. Isso. Né? E isso daí você tem pro resto da vida, cara. É legal. Pô, muito bom. Bacana. Um abraço para ele. João, muito obrigado, que cara. isso, mano. Eu que agradeço, viu? Sabe, obrigado por Tomara você. que eu tenha atendido a Que sua é isso. expectativa Obrigado por aí. você contar um terço da sua história, porque a sua história é grande. Precisa de uma semana. Nós vamos aqui até virar o ano. É verdade. Não faltará a próxima. Com certeza, vai fazer parte 2 depois, né? Se Deus quiser, fazemos sim. E vão Tá bom? fazer com nossos times de Campinas já numa segunda divisão, né, João? Se Deus quiser, pelo Não é? menos isso. Você vai né? vir aqui para contar coisa boa da nossa cidade, né? Prometo, ano que vem, daqui a um ano, a gente olha, estamos melhor e tal. Isso, né? Sem notícia ruim. Sem notícia ruim. E eu vou continuar te acompanhando. Obrigado. Como sempre, viu? Obrigado, mano. Como Eu sempre. que Muito agradeço. obrigado. Eu que agradeço. Cara, Viu? Deus abençoe você, sua Você família. também. Obrigado. Continua aí com essa vitalidade sua aí e esse amor pelo rádio e pelo esporte, viu? É importante isso aí, precisa ter. Né? Um abraço, um beijo para Gisele, né, que acompanhou nós aqui. Sim. E saúde, né? Que Deus Para todos abençoe nós. você, Todos sua nós. família. Naquela câmera, eles querem mandar um abraço para alguém da sua família, as pessoas mais próximas de você. Minha Estamos família virando o ano aí, né? É verdade. Hein, João? Até meus Não netos. pode esquecer, né, Meus João? netos, Pedro, a Lara, né, o Arthur. Quantos anos tem os netinhos? A Lara tem 13, né, jogadora de voleibol. Olha. Levantadora das boas. Olha, O Pedro é meia, às vezes atacante. vai né? virar tudo esportista. Ele joga. família. E o Arthur tem 9, é um molequinho, né? O Pedro tem 12, o Arthur tem 9 e o Arthur é atacante mesmo, Olha né? aí. Gosta de jogar na frente. O cara já tem um time Né? dentro de casa. O Arthur, se eu trouxer ele aqui, ele fala mais do que eu. Cara. Olha aí, ele cara. me põe no bolso. O Pedro é quietinho, a Lara é meio termo, mas o Arthur, nossa senhora, ele dispara aquela. Não né? para mais, né? Não, aí ele vai falar, só que ele vai falar do Mbappé, vai falar né, A garotada de hoje é tudo da Europa, né, velho? Barcelona, Champions League. aquele inglês, né? A Premier League, é isso aí. E os filhão, qual é o nome dos filhão? É o Carlão, que é da CBN, né? É seu filho? Carlão de Freitas, né? Que hoje ele toca o projeto junto lá. Seria com o bom ele vir pessoal um da dia aqui CBN. também contar a história dele. Tá viu, bom, é legal. Eu estendo o convite para ele. E a Ana Cláudia, né? A minha filha, um casal. São os dois, né? Tem a minha esposa, Dona Dalina. Que cara? Não pode esquecer da beijo pra patroa. ela, né? As noras, a Camila, a Ana Cláudia, o genro, que é o Buiu, meu segundo filho, né? Que bom. Como fosse um filho. Maravilha. E essa é a família, né? Essa é a minha vida é correr atrás de neto. Né? E levar também os netos, né? É eu quem levo para jogar bola, né? Eu que levo para passear, vai, né? Bater papo. Pô, mas com um vô desse até eu queria ir, pô. Pô. Vamos tomar Cara, obrigado, velho. Obrigado você. Eu Porra, que agradeço. cara, você é 10, viu? Você é Até a 10 próxima, mesmo. Imagina. Quem imaginava um dia que um cara que acompanha há mais de 30 anos estaria aqui comigo trocando ideia? Batendo papo, né, João? Batendo papo, fazendo aqui uma resenha. Não é? Né? Gente, muito obrigado aí. Obrigado. Valeu mesmo. Um excelente 2025 para todos aí. João Carlos de Freitas, uma enciclopédia, uma pessoa fantástica, um conhecedor nato
do esporte, principalmente do nosso futebol, principalmente aqui da nossa região 019 Campinas, né? Beleza. Obrigado. Um abraço para todos, fiquem com Deus, FETSCast 019, até a próxima.